Se você é profissional de RH e está com vínculo CLT, essa é a melhor forma de iniciar sua história como consultora de RH. E ajudar a transformar a realidade de muitas empresas, né? Não ficar ali focada só em uma empresa. No episódio de hoje, eu vou mostrar como você pode fazer isso. Como você pode sair, né, dessa realidade de funcionário, não é cortar o vínculo de funcionário, mas enquanto você é funcionário, você iniciar os seus primeiros passos como consultora. Eu sou Ilka Miranda, atuo há 14 anos ajudando profissionais de RH a implantarem um sistema de gestão estratégica de pessoas como um projeto de consultoria. Então, eu preparo profissionais para fazer isso. E eu quero convidar você para participar comigo hoje, para entender como é que tudo funciona. Eu vou apresentar para você como que você pode, lidar com essas duas situações, como funcionário e consultor, e também vou mostrar para você como é que está o cenário, do mercado de trabalho para atuar como profissional de RH, quais são as perspectivas, como é que está a questão de remuneração, e como consultor, como é que está o mercado em relação à consultoria. É um mercado que está crescendo, está muito concorrido, Então, fica comigo que no episódio de hoje o tema é: consigo ser consultor e funcionário ao mesmo tempo? Na minha experiência em fazer consultoria nesses 14 anos, uma das coisas que eu identifiquei que mais me chamaram a atenção é o tipo de empreendimento que deu certo, que começou pequenininho e que deu certo, que aquela pessoa começou muitas vezes com recursos pouquinhos, limitados, mas ele conseguia investir e a empresa passar daquele período da estatística do Sebrae, dos 2 anos de sobrevivência, que as empresas muitas vezes não conseguem passar. E o que eu percebi que era comum nesses empresários que começavam e que a empresa se permanecia no mercado, é que eles tinham uma renda extra. Então, às vezes era funcionário de uma empresa privada, às vezes era funcionário público, e isso fazia com que eles tivessem uma segurança a mais para manter o seu negócio funcionando. Até porque, assim, você sabe que quando você monta um pequeno negócio, a primeira coisa que você pensa é quanto que vai ser minha remuneração. E todo negócio no início, ele vai necessitar de alguns investimentos. Então, por isso que eu recomendo que, de fato, se você deseja ser consultor, então que você, ainda durante o seu processo como funcionário, você já comece a dar os seus primeiros passos, a organizar o seu material, a entender que tipo de empresa você quer atender, que materiais você vai precisar ter, que experiências você vai precisar ter, porque a empresa onde você está trabalhando atualmente, ela vai ser muito importante nessa sua jornada futura, nessa sua jornada como consultora de RH, tá bom? Então, é muito importante que você entenda agora que saber fazer. Por quê? Porque, a princípio, todo mundo vai pensar assim, o que meu patrão vai pensar? O que a empresa que eu estou trabalhando vai pensar quando eu disser que vou fazer uma consultoria em outra empresa? Eles vão pensar que você está querendo compartilhar o seu conhecimento. Eles vão pensar que você está fazendo um trabalho extra, que provavelmente você sairá dessa empresa um dia. É um fato. Todo mundo vai pensar isso. Agora, isso não quer dizer que seja um obstáculo para você conduzir sua vida para o futuro. Essa foi uma coisa que eu pensei, quando eu era funcionária, eu ficava pensando assim, não, se eu for comentar aqui na empresa que eu vou fazer uma consultoria em uma outra empresa, o que é que meu patrão vai pensar? E certa vez uma funcionária chegou para mim numa empresa e disse o seguinte: Ilka, recebi uma proposta para treinar uma equipe para implantar um sistema, um processo lá na empresa, que era algo que a gente tinha implantado nessa empresa, onde eu fazia consultoria, e essa pessoa que eu estava mentoreando lá, ela foi convidada para implantar em outra empresa. E aí ela falou o seguinte: mas eu estou com medo de dizer sim,
porque eu tenho medo, o que o meu patrão vai pensar, né? O que ele vai achar de mim? Vai achar que eu vou trair a empresa? Será que pode ser que eu perca o emprego por causa disso, né? E naquele momento, ela não foi. Mas eu fiquei pensando, né? Será que ela agiu certo? Porque uma coisa que ela dizia sempre para mim era: eu quero uma renda extra, eu sei que eu tenho muito potencial, eu tenho tantas formações, eu sei fazer tanta coisa e eu não consigo nunca ganhar mais, porque o meu trabalho, o que eu faço aqui na empresa, já me remunera no o que tem que ser. Então, eu não posso esperar que a empresa me pague mais se eu faço só aquilo. Ah, mas eu fiz uma graduação, fiz uma pós-graduação, fiz uma... Né? Então, outra situação que eu vivenciei também, por exemplo, foi assim, uma funcionária que ela era auxiliar administrativa na empresa, e aí ela fez uma formação de contabilidade. E aí fez contabilidade e tal, e estava muito insatisfeita na empresa, né? E eu estava fazendo um processo de readmissão de equipes, e nessas entrevistas identifiquei essa situação. Ela muito insatisfeita com a empresa, e a empresa, por outro lado, preocupada a proprietária, porque aquela funcionária era muito boa. Era muito competente, mas no momento estava desmotivada, desanimada, e ela queria entender por quê, né? E quando eu fui conversar com a funcionária, ela relatou o seguinte: fiz uma graduação e a empresa não reconhece meu trabalho. Ou seja, a função dela na empresa não mudou. Ela continuou sendo auxiliar administrativo. Por quê? Porque não existia uma vaga no setor de contabilidade para ela assumir, para ela concorrer, para ela mudar, subir de cargo, mudar de cargo, né? Então, o que acontece? Ela gerou a expectativa de ter uma melhoria de renda, mas ela não mudou a realidade dela de trabalho. Então, no caso dessa primeira funcionária que falou comigo, né, ela estava recebendo ali uma oportunidade de ensinar o que ela sabia, o que ela aprendeu ali naquela empresa para outra empresa. Ou seja, ela ia fazer uma consultoria, ela ia chegar naquela empresa, ia olhar como era o processo, ia orientar o sistema e ia implantar esse novo processo lá. Então, a consultoria, ela vem para nós, né, para nós que somos profissionais de RH, ela vem para nós como uma oportunidade de ganhar mais, seja uma renda extra, como era o caso dessa menina, ou seja, de você montar o seu próprio negócio, que você vai entender aqui como é que está o mercado, né? Como é que está esse mercado de consultoria. No caso daquela outra funcionária lá que fez contabilidade, o que ela esperava? Ela esperava que, porque fez uma graduação, a empresa ia pagar mais só porque ela fez a graduação, mas ela continuava na mesma função. Por exemplo, arquivando documentos, era assistente, ela era auxiliar, não era auxiliar, ela era assistente administrativo, mas a função não mudou. Então, às vezes a gente fica gerando expectativas de melhorar a renda, né? Mas a gente não tem um método, uma forma de melhorar essa renda. A consultoria, ela vem para o funcionário como essa possibilidade. Não que você tem que se tornar um empreendedor. Nem todo mundo tem perfil empreendedor. Isso é outra coisa que eu aprendi com minha experiência, né? Então, convivendo com empreendedores ali no Sebrae, né? Eu pude perceber que nem todo mundo tem perfil empreendedor. E não tem nenhum problema isso. Tá certo? Você pode empreender e continuar com vínculo CLT. Tranquilo. Como complemento, trabalhando a mais 2 horas, 3 horas por semana. É uma escolha sua, tá bom? Então, vamos lá. Outra coisa que eu identifiquei, né, que eu percebi na minha jornada como consultora, foi que eu encontrei a oportunidade de poder compartilhar com o maior número de empresas o meu conhecimento. E aí uma coisa que me frustrava bastante era quando eu queria implantar alguma coisa na empresa e aquela empresa não estava no momento adequado para aquilo. Não era o momento da empresa, sabe? Não era o desejo daquele empreendedor. E não tem nenhum problema. Então, tipo, porque eu trabalho lá e porque eu sei fazer aquilo, é obrigada a empresa querer que eu faça?
Não. Mas isso frustra o profissional. E eu acredito que você deve ser a mesma coisa, né? Deve ser o mesmo caso. Você querer implantar na empresa alguma coisa e o gestor dizer, não, não quero, talvez amanhã, né? Talvez depois. Então, eu passei muito por isso. E quando eu me tornei consultora, eu realizava meu sonho, né? Porque aquilo que eu projetava, quando eu chegava nas empresas, elas recebiam dizendo assim, uau, né? É isso que eu quero, era isso que eu sonhava, é isso que eu estava precisando. Então, essa foi outra coisa que eu entendi que, para mim, virou uma chave, né? Foi transformador na minha vida profissional. Foi essa questão de eu poder realizar o meu sonho, né? De colocar meu conhecimento em prática. Então, acho que isso é uma das coisas que a gente sofre muito, né? No dia a dia, numa empresa como funcionário. Então, tem outra coisa que eu também percebi, né, identifiquei como diferencial nessa questão do que me estimulou bastante a ser consultora, que foi assim, eu como funcionária e consultora ao mesmo tempo, eu comecei a perceber o seguinte, como funcionária existe essa limitação da remuneração, né? Por mais que você tenha um salário bom, mas você vai chegar um momento que você vai trabalhar as 8 horas, vai trabalhar as 44 horas semanais, vai trabalhar o mês inteiro e você entende que você vai ganhar aquilo. E como consultora é diferente, porque quanto mais horas eu trabalho, mais eu tenho possibilidade de aumentar a minha renda. Então foi outra coisa que para mim isso impactou muito quando eu comparava, né? Quando eu vivia nas duas situações ao mesmo tempo. Então, é uma coisa que eu já compartilho com você, porque se você decidir iniciar a consultoria enquanto você é funcionário, que é o que eu recomendo, você vai passar por esses mesmos dilemas, né? Você vai olhar e aí você vai perceber, será que eu tenho perfil empreendedor, né? Será que eu tenho coragem de cortar o meu cordão umbilical com a CLT para montar o meu próprio negócio, para empreender, para abrir uma empresa, para me projetar no mercado, vender o meu trabalho? Será que eu sei fazer, mas não sei vender? Como é que eu faço para, né, contornar isso? Aí, eu sou muito boa no que eu faço, mas se for para eu vender o meu trabalho, eu não sei. Então, aí, essas aí são cenas dos próximos capítulos, né? Eu tenho um curso lá na Hotmart só ensinando você a montar um negócio de consultoria. Ele já está lá, né? E se você quiser, você vai lá dar uma olhadinha, tem um passo a passo. Você pode já ver isso hoje, né? Mas vamos falar aqui de ser funcionário e consultor ao mesmo tempo. Esse é o foco do nosso trabalho hoje. Então, vamos começar falando do seguinte, como é que está o cenário no Brasil dos profissionais de recursos humanos? Gestor de recursos humanos é diferente de RH, né? É diferente de analista de RH, é diferente. Então, cada termo para uma função é um detalhamento de trabalho diferente. Então, por exemplo, se você pesquisar hoje ali no Google, quanto ganha um gestor de recursos humanos? Você está perguntando uma função mais voltada para o administrador, né? Não o administrador, o gestor da empresa, mas o profissional administrador, aquele que fez faculdade de administração. Ele é o profissional ideal para atuar nessa função de gestor de recursos humanos. Por quê? Porque você vai organizar os processos de trabalho da equipe, vai implantar os sistemas de RH e fazer os diagnósticos. Então, são 3 pilares para você atuar. Esse é o formato da minha consultoria. Eu sou administradora e eu trabalho dentro desses 3 pilares: diagnóstico, ferramentas de gestão e ferramentas do ecossistema de RH, que é o que compõe o meu curso RH+. Entendeu? Então, dentro dessa linha de gestor de RH, quanto que um profissional, gestor de RH, funcionário CLT, é remunerado hoje no Brasil? E eu peguei aqui uma pesquisa no site vagas.com.br, que você pode entrar lá e pesquisar, né? Essa pesquisa eu fiz ontem,
à noite, e hoje fiz outras para confirmar os valores. Quanto é que ganha o profissional? R$ 2.600 de início, né? Hoje nós estamos aqui em 24 de maio de 2022. Então, uma remuneração inicial de R$ 2.600, podendo vir a ganhar até R$ 6.200. Então, esse é o salário médio de um profissional. E é muito ou é pouco? Depende, né? Depende de você, do que você acha, se é muito, se é pouco. Mas para ser funcionário, né, CLT e tal, salário fixo, para você exercer funções com nível superior e tal, é nesse formato. Qual o salário médio no Brasil? R$ 3.800. Qual a formação das pessoas que estão atuando nessa vaga? E se você pesquisar, eu fico pensando como que essas vagas não estão em primeiro lugar o profissional que é formado em administração. Por quê? Porque para resolver os problemas de RH, você tem que resolver os problemas de gestão. E quem está em primeiro lugar nas graduações que estão ocupando as vagas desses profissionais aqui são os psicólogos. Primeiro lugar de graduação, psicologia. Segundo lugar, administração de recursos humanos. Terceiro lugar, administração, né, que é o generalista. Então, os psicólogos ainda estão dominando na área de recursos humanos. Por que que eles estão dominando? É porque eles estão fazendo a gestão da empresa? Não. Eles estão dominando porque as empresas, elas ainda não estão compreendendo, no geral, qual é a solução do gestor de recursos humanos. Elas estão muito focadas, é tanto que eu vou mostrar para você aqui, quais as atribuições que eles pedem na hora que vão contratar alguém. Eles vão pedir aqui muita coisa voltada para recrutamento e seleção. E na etapa de recrutamento e seleção, de fato, os psicólogos eles saem disparados. Por quê? Porque fazem teste de perfil, fazem testes psicológicos, né? A gente sabe que tem muito problema hoje de depressão nas empresas. Então, o psicólogo ele está vindo para tratar o problema, vamos dizer, a patologia gerada pela falta de gestão. Percebe que se você é um administrador, você tem aí um local, você tem um lugar para você se posicionar no mercado, que é fazendo a gestão dos processos da empresa, tá certo? Então, já vimos aqui, né? Formação comum, beleza. Agora, para ser um consultor de RH, em nível estratégicos, existem alguns passos. E aí eu vou dizer para você. As empresas hoje, quando divulgam uma vaga, sabe o que eles estão colocando? Para ocupar a função de profissional de RH na empresa, eles estão divulgando que você tem que ser consultor. Lá nos pré-requisitos para ocupar a vaga, ter experiência como consultor. Por quê? Porque as empresas esperam que você saiba fazer um diagnóstico correto do problema. Espero que você conheça ferramentas de gestão. Agora, me diga, se você é psicólogo, você estudou lá na faculdade ferramentas de gestão para resolver os processos da empresa? É mais difícil. Então, você vai ter que, se você que está me assistindo é um profissional de RH e é psicólogo, você sabe que vai precisar você pegar um livro de gestão e você aprender a resolver os problemas de processos para poder resolver o problema das pessoas, né? Por quê? Porque elas adoecem, porque os problemas existem lá, independente delas. Então, a capacidade de usar diagnóstico, em primeiro lugar, ferramentas de gestão e depois, sim, entra as ferramentas do ecossistema de RH. Perceba que sempre está em torno da tríade, né? E, por último, é a questão de ter nível superior. É necessário ter nível superior para você chegar nos níveis estratégicos, ok? Se você não tem nível superior e tem nível técnico, você entende que você vai trabalhar atendendo o mercado no nível de solução técnica, né? Mas aqui nós estamos falando em nível superior para que você seja melhor remunerado, tá bom? Então, vamos lá.
Seguindo aqui, eu coloquei, eu fiz uma pesquisa também lá no site vagas.com.br para mostrar como que está hoje a disponibilidade de vagas para CLT na área de RH, né? E eu achei bem interessante porque, por exemplo, na pesquisa que eu fiz ontem, tá? Para ser funcionário, carteira assinada e tal, eu encontrei 140 vagas na área de RH para serem preenchidas, com um salário médio de R$ 3.800 a nível Brasil, tá? Essas vagas são no Brasil. E aí, outra coisa que eu acho interessante que lá no site tem. Por exemplo, 80 dessas 140 vagas são para você trabalhar 100% na empresa, né? CLT, aquela jornada de trabalho, né, de 8 horas e tal, 100% na empresa. 28 vagas são para você trabalhar de forma híbrida, uma parte na empresa e uma parte em home office. Hoje mesmo tinha uma vaga que eu estava vendo, a de consultoria, que eu achei bem interessante, porque a de consultoria ele coloca essa forma híbrida, né? E o profissional só tem que ir na empresa na terça e na quinta-feira. Então, segunda, quarta e sexta, o profissional trabalha em home office. Não é interessante? É outra coisa também que mudou, né, nesse novo mercado aí, é esse entendimento de que tem empresas e 3 vagas para você trabalhar 100% em home office. Olha só que interessante, né? Aquele problema que a minha colega lá teve, né, que a funcionária diz, por que o patrão vai pensar, né? Quer dizer, com esse novo cenário, você pode ser funcionário de uma empresa que você não pisa nem lá. Você trabalha 100% em home office. Então, hoje o mercado mudou, a gente não pode estar nessa mentalidade, né, fechada, de o que o meu patrão vai pensar. Ele vai pensar que você está se desenvolvendo, ele vai até entender melhor o que é o seu trabalho, né, quando você decide trabalhar como consultora. Pronto, aqui você teve uma noção de como está o seu cenário de CLT, né? Quero trabalhar como CLT, como é que tá e tal e tal. Beleza. Agora vamos falar um pouquinho sobre o cenário de consultoria. Como é que está esse mercado? Fiz outra pesquisa aqui, lá na Associação Brasileira de Consultores, e eu peguei alguns dados bem interessantes. Primeiro, perspectiva de crescimento das empresas de consultoria para 2021 foi, sabe de quanto? 14%. Aumento de empresas de consultoria. Você acha que é por quê? Porque as empresas estão contratando mais consultores. Você sabia que na época do isolamento social, o que foi que aconteceu? Os funcionários foram trabalhar, como a gente acabou de ver aqui, de forma híbrida, de forma 100% online, e também voltaram para as empresas. Você acha que depois que acabou o isolamento social, todo mundo já retornou para as empresas? Não, senhor. Não, senhora, né? Não retornou. Eles continuam, uma boa parte de pessoas nas suas casas, trabalhando, né? Então, o que acontece? Por isso aumentou 14% a procura por negócios de consultoria. E a tendência é aumentar ainda mais. Por quê? Porque as empresas estão precisando aprender a lidar com esse novo cenário. E o profissional de RH, esse é o principal. Por quê? Porque mudou o formato, mudou a maneira que as pessoas trabalham, mudou a forma de monitoramento dessa equipe. Não é aquela coisa de você ter que estar vendo o que o funcionário está fazendo para garantir que ele vai fazer. Não. Você tem que ter indicadores que mostram que se foi feito ou não. Se ele levou 10 horas ou se ele levou 1 hora e entregou a meta, mérito dele. Então, os indicadores falam mais alto do que a presença física. Então, você que é profissional de RH, né, você vai ter que se posicionar nesse sentido, de entender esse novo formato, esse novo mercado, tá? Então, já entendeu, né? 14% cresceu. Você sabe quanto o PIB do Brasil cresceu em 2021? 4,5%. E quanto que cresceu a consultoria? 14%. Então, você entende que foi um crescimento incrível,
né? Então, só vou dizendo por aí para você entender que é o momento de você começar realmente a pensar na possibilidade de ser um consultor de RH. Então, o que contribui para esse aumento de empresas de consultoria? O perfil empreendedor do brasileiro. Então, o país, ele tem aqui, de acordo com a pesquisa da Associação Brasileira de Consultores, né? Ele tem aqui, ó, segundo a pesquisa, 76,7% das novas contratações de consultores virão do setor privado, sendo a maior taxa de empresas de serviço, correspondendo a um acréscimo de 74%, ou seja, as empresas que são prestadoras de serviço vão contratar consultorias para organizar seus processos, para orientar seus funcionários, para fazer seu negócio acontecer. Porque o planejamento já está lá. Agora precisa que alguém vá lá, pegue o planejamento, pegue as pessoas e oriente essas pessoas sobre o que elas têm que fazer. Quem é que vai fazer isso? Quem é que está disponível no mercado para fazer isso acontecer? É você, né? É você que é o profissional de RH. Sou eu, a profissional de RH. Então, diga aí. Sou eu, a profissional de RH. Né? Então, e agora eu quero chamar sua atenção para duas coisinhas. Duas necessidades de qualificação que você vai precisar para este momento, certo? E isso é independente de quanto de experiência que você tem. Eu tenho 200 anos de experiência. Talvez, nesse caso aqui, talvez, quanto mais experiência você tenha, pior seja. Sabe por quê? Porque uma das coisas que está sendo impactantes na vida do consultor, no momento, é a digitalização da consultoria. O processo da consultoria precisou ser digitalizado. Surgiram muitos softwares. Olha só, eu particularmente fiz uma consultoria para implantar um sistema de gestão de pessoas numa empresa dentro de um software, que foi o software da Solides. Então, eu estudei o software, montei os processos lá dentro, com a ajuda deles também, né? E fomos organizando a empresa de acordo com os processos que o próprio software já oferecia. Imagine, esse pode ser um trabalho que você pode realizar. Até se tornar um parceiro dessa empresa Solides, que é a empresa que vende software, para implantar o software nas empresas. É uma possibilidade, ok? Então, digitalização. O uso de softwares para fazer o processo seletivo. Isso foram todas coisas que eu implantei na época do software. A seleção, a divulgação da vaga, o link onde os candidatos clicavam lá na rede social, Facebook, Instagram, o que fosse, ele clicava no link lá. O currículo era preenchido digitalmente dentro da plataforma do software. Preenchido digitalmente. A entrevista, eram feitas as provas, onde a gente cadastrava as perguntas, eram feitas as provas dentro lá do programa, né, que o candidato, quando era aprovado no currículo, encaminhava a próxima etapa, responder os testes. Poderia ser feito teste de perfil, no caso da Solides não tinha, mas é uma coisa que hoje eu aplico, né, porque sou analista comportamental, o teste de perfil, mas a gente fazia a prova e agendava a entrevista, e a entrevista poderia ser feita online, mandando o link para fazer uma reunião online. Então, digitalização. Outra coisa que a gente fazia dentro do software, pesquisa de clima, mandava o link, estruturava a pesquisa de clima dentro do software, mandava o link para os funcionários. Outra coisa que fazia dentro do software, a avaliação de desempenho. A avaliação de desempenho é feita dentro do software também, né? A Ilka, minha amiga, pois então não vai dar certo para mim não, porque eu não sei nem para onde vai essa história de software. Então, você vai fazer o quê? Você vai utilizar o Google Drive, vai utilizar planilhas do Google e vai estruturar seus formulários lá. Mas você vai precisar se digitalizar.
Ah, esse negócio de fazer entrevista online, eu sou mais fazer presencial. Você tem que se atualizar, porque veja que a vaga é para você trabalhar 100% online. Como é que você não vai exercer o seu trabalho online? Você vai fazer recrutamento e seleção. A vaga é no Rio de Janeiro. Eu moro no Rio Grande do Norte. Se eu quiser concorrer a essa vaga, eu posso concorrer. Por quê? Eu não preciso ir lá. Eu vou ser contratada online, eu vou mandar meus documentos online, ele vai tirar a minha foto, eu vou assinar virtualmente, eu vou fazer um processo seletivo, vou entrevistar a pessoa do Rio Grande do Norte para trabalhar no Rio de Janeiro. E aí? Você está preparado? Não está preparado? Então vamos se qualificar. O RH+ está aí para isso, né? Para ajudar você, porque só reclamar que ganha pouco sem estar preparado não vai dar certo, né? Então essa é uma das dificuldades que na Associação Brasileira de Consultores já tem sido levantada. Por quê? Porque muita gente quer ser consultor, mas não quer se preparar. Então, digitalização da consultoria. E a segunda coisa que eu acho incrível, para mim é o máximo, mas tem gente que tem dificuldade. Produtização da consultoria. Já ouviu falar nisso? Transformar a sua consultoria em um produto, onde você estabelece a consultoria de recrutamento e seleção. São 8 passos. O processo é assim, começa no anúncio da vaga, preenchimento do formulário, blá, 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 blá. Ou seja, pega a tua consultoria, transforma num processo e informatiza. Já deixa os formulários todos prontos, um projeto. Quando alguém pergunta, você já manda o produto para ser comprado. Então, esse foi o avanço e é um obstáculo? Sim. Por quê? Porque você vai precisar aprender. Você vai precisar aprender a fazer isso. Ai, meu Deus, que coisa difícil. Não, difícil é você ficar parado no tempo. Isso é difícil. Por quê? Porque se você não se esforçar, imagine, difícil é se ninguém estivesse ensinando, né? Aí é difícil. Por quê? Porque alguém estava fazendo e não queria ensinar. Mas quando você tem alguém que quer ensinar, é uma riqueza. Esse eu acho que é a vantagem do momento, é você ter pessoas dispostas a ensinar o que sabem para você economizar tempo. Já imaginou, né? Para mim, isso aqui não é difícil, por quê? Porque eu já venho trabalhando nisso há algum tempo. Então, eu já venho estruturando, já venho produtizando a consultoria há algum tempo, né? Por exemplo, para montar um produto digital, como eu tenho agora, como um curso 100% online, eu tive que transformar minha consultoria em quê? Em um produto digital. Então, tive que transformar algo que era empírico, né, que era uma sugestão, uma solução de análise de não sei o quê, em um processo mensurável, com passo a passo, com data de começar, com data de terminar, sabendo exatamente o formulário que vai ser usado, que momento ele vai ser usado, que relatório vai ser feito, como é que vai ser feito. Tudo isso eu tive que fazer, tá bom? Então, passando. E agora, para a gente fechar, né? Vamos ver aqui as vagas de consultoria. E eu achei bem interessante. Uma das coisas que eu quero chamar a sua atenção, primeiro, é o valor do salário médio. Qual é o salário médio para o profissional de RH, né? Que trabalha CLT e tal e tal. Você lembra? 3.800 é o valor médio no Brasil. Quando você pesquisa o salário do consultor, como assim, o salário do consultor? Isso mesmo. Tem pessoas que são contratadas como consultores, como eu falei para você, para trabalhar dois dias na semana na empresa, né? E para fazer alguns serviços específicos, recrutamento, quando é necessário, pesquisas de clima, avaliações de desempenhos dentro de um projeto e tal, certo? R$4.800, 4.857 é a média do salário de um consultor. É bem maior, né, do que o salário de um funcionário. E ele vai fazer algo diferente? Não, ele vai trabalhar menos horas e vai ganhar mais para fazer a mesma coisa, para se desgastar até menos, porque só vai na empresa 2 dias na semana e ele vai executar. Ele vai fazer o projeto e vai executar o projeto com a equipe que tiver lá na empresa. Olha aí, é mais uma vantagem para ser consultor, fala a verdade.
Mais uma vantagem. E aí eu peguei outras informações que considerei úteis para você aqui, ó. Antes de se tornar um consultor, geralmente as pessoas são o quê? Eu achei interessante para você se posicionar. Será que você não está atualmente trabalhando como analista de recursos humanos? 34% das pessoas que foram contratadas como consultores antes foram analistas de recursos humanos. Olha aí como é interessante. Pode ser um passo à frente, né? Se você hoje, por exemplo, for uma auxiliar administrativa, você pode concorrer a analista de recursos humanos e depois consultor, ou já ir direto concorrer para a consultoria. Vai depender das ferramentas que você tiver, né? E 1% dessas pessoas se tornou business partner, que é um consultor de negócios, né? Que veio de business partner para ser contratado como consultor, certo? Sim, então, o salário médio, eu apresentei aí, foi quanto? 4.800, mas o inicial é 3.100, podendo chegar até R$ 7.500, o salário do consultor contratado, certo? E aí é interessante, o que as empresas procuram quando estão anunciando uma vaga para consultor? Eles relatam lá, né? O que esse consultor vai fazer? Aí eu peguei algumas atividades. Divulgação de vagas, vai fazer folha de pagamento, que no meu entendimento isso não faz parte da atribuição do consultor, porque o consultor, ele não executa uma folha de pagamento, isso é uma coisa de setor pessoal. Mas as empresas, né, elas divulgam nas suas vagas, então é importante que você, quando você for oferecer uma consultoria, você tem que deixar claro o que você vai fazer, tá bom? Processo seletivo, gestão de pessoas. Aí a gestão de pessoas, quando eles colocam lá, envolve o quê? Envolve agregar pessoas, que é selecionar, recrutar e selecionar, engajar pessoas, aplicar pessoas, recompensar pessoas, desenvolver e monitorar pessoas. Seria a gestão de pessoas, tá? Aplicação e correção, que é quando você tem que corrigir um funcionário, dar um feedback para ele. Elaboração de laudos, entrevistas, testes psicológicos. Na maioria das vagas, é colocada a questão de que você tem que fazer testes psicológicos. Por isso que os psicólogos estão dominando, né, o mercado de RH, porque tem que fazer muitos testes psicológicos. Triagem de currículos, né? Então, perceba, essas atribuições que eles colocam lá, no detalhamento da vaga, são coisas básicas e operacionais. Então, você precisa se posicionar aqui, mostrando as outras atribuições que não estão listadas, como avaliação de desempenho, a gestão do desempenho da equipe. Não tem nas vagas. Porque as empresas não têm noção da importância disso. Então, quem é que vai dizer isso para elas? Nós, né? A profissional de RH. Nós que temos que ter a competência de ensinar as empresas que isso é importante, né? Então, as áreas mais comuns já falei, né? Psicologia e administração. Quantas vagas eu encontrei nessa pesquisa aqui, no vagas.com.br, para consultores? 92 vagas hoje no Brasil. Essa pesquisa fiz hoje. 92 vagas. Uma vaga, peguei 3 vagas para usar como exemplo aqui para a gente. Uma foi divulgada no dia 12 de maio, está aberta lá, essa vaga para consultoria, e aí é uma vaga para consultor pleno. O que é o consultor pleno? É um consultor que já vem com experiência. Ele já tem que ter tido experiências como consultor. E aqui ele diz, competências técnicas. Desejável, conhecimento e atuação em outros subsistemas de RH. Quais são os subsistemas de RH? Falei, né? Agregar, engajar, aplicar, recompensar, desenvolver e monitorar pessoas. Esses aí são os subsistemas. Consultoria interna em recursos humanos. Atuação e treinamento em desenvolvimento. E temas relacionados a desenvolvimento de equipes. Isso é o que está no detalhamento da vaga. É um profissional de RH, tá certo? Onde é essa vaga? Minas Gerais.
Uberaba. 41 empresas dessas 92 são para você trabalhar lá, certo? Físico, presencial. 23 empresas oferecem as vagas para o modelo híbrido, uma parte home office e outra parte na empresa. E 2 empresas são 100% em home office. Dava para você atuar nela, sim ou não? Com certeza, né? Então, a outra vaga, eu achei muito interessante também, ela foi divulgada dia 5 de abril, né? 5 de abril agora, e ela é uma vaga para consultor júnior, para trainee de consultor. Diga isso, não é uma beleza uma coisa dessa. Por quê? Porque a empresa ela vai dar a oportunidade para você desenvolver suas competências. E é o que eles colocam na vaga? Ó, todas as etapas de um processo seletivo, a pessoa tem que saber, né, que vai atuar nisso. Processos seletivos para vagas operacionais, técnicas, administrativas e vivências com consultoria. É o pré-requisito da vaga. E essa questão aqui de vagas operacionais, técnicas e administrativas tem a ver com seleção por competências, né? Que é também uma das habilidades que o profissional de RH precisa ter. Tá? Onde é essa vaga? Rio de Janeiro. Pode ser que você seja do Rio de Janeiro, né? Pode ser que ela seja 100% online, né? Seja dentro daquele grupo dos online. Você vai pesquisar lá no vagas.com.br. E a última é para uma função de consultor sênior. O que é um consultor sênior? É um consultor que ele já é experiente, que ele já tem capacidade de treinar outros consultores. Vamos chamar ele de multiplicador, né? Ele já é acima do pleno. O pleno é alguém que tem experiência, que trabalha sem supervisão. E o sênior é alguém que já tem condições de treinar outras pessoas. Então, eu sou uma consultora sênior. Eu já estou há 14 anos no mercado, eu estou treinando outros consultores para exercer o trabalho. Então, eu sou uma consultora sênior. Também tem vaga nessa minha área. O que ele vai colocar? Ó, como vai ser o seu dia a dia? Atuar com o subsistema de recursos humanos, auxiliar na elaboração e desenvolvimento de projetos relacionados às estratégias da empresa. Perceba que ele já usa, né, estratégias da empresa no setor de recursos humanos, trabalhar como um consultor, fornecendo orientações para a empresa, ou seja, quando você vai atuar como um consultor estratégico, o que é que acontece? A empresa espera de você que você leve as soluções, que você já leve um modelo para ser implantado. Não é perguntar para o gestor, você está precisando de quê? Não. Você vai olhar para a empresa e você vai dizer, essa empresa está precisando disso, viu, gestor? Entendeu? Então, a diferença do sênior é essa, porque ele vai ser melhor remunerado, mas ele também vai ser mais cobrado. A expectativa sobre ele vai ser maior. Mas uma coisa que eu quero deixar claro aqui é o quê? É que você precisa entender que o mercado de consultoria está totalmente em ascensão. Esse é o momento de você se posicionar para atuar como consultor, tá bom? Então, se qualifique e não deixe passar essa oportunidade de jeito nenhum, tá certo? Qual é a diferença, então, do consultor para o funcionário? Entendendo que o tema do nosso vídeo aqui hoje eu posso ser funcionário e consultor ao mesmo tempo? Posso, mas eu tenho que entender que uma hora eu vou ter que me posicionar, né? Porque eu não tenho como atender as duas coisas ao mesmo tempo. Eu tenho que ficar como funcionário até eu me sentir seguro o suficiente para viver da consultoria, tá certo? Então, essa é a minha recomendação. Funcionário, qual é a diferença? Trabalha focado na carga horária, por isso que as empresas estão procurando tanto pessoas que têm o perfil de consultor. Porque o consultor trabalha focado no resultado do projeto. O consultor, ele monta um projeto, executa aquele projeto, ele foca naquilo. Ele não foca nas horas que ele tem para trabalhar, ele foca no projeto. Cada resultado é construído, é considerado da empresa, ou seja, o funcionário, ele é demandado pelos problemas da empresa. E o consultor, ele gera as demandas para a empresa. Porque ele olha as situações e ele mesmo diz, essa empresa está precisando disso. Tá certo?
vamos para os prós e contra, para a gente concluir aqui a nossa história. Qual é a vantagem, né? Vamos para as vantagens de ser funcionário, salário fixo, CLT, né? Porque 10º, férias é riqueza, gente. É vida, né? É vida. 13º, férias. Você adoece, tem lá o seguro, que o INSS, blá, 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 né? Então, esse é um lado que não tem quem bata com isso, né? CLT é fantástico. Tem a questão da vantagem é o quê? Rotina, é você saber o que vai fazer no outro dia. Tem gente que gosta de rotina. Eu, particularmente, não gosto, não. Mas tem gente que gosta. Então, saber o que vai fazer todo dia, saber com quem você vai lidar todo dia, saber os problemas já são previsíveis, né? E eu coloquei aqui uma coisa até entre aspas. Segurança. Não sei se você acha que ser funcionário é seguro. Eu não acho, não. Eu já vi muito empresário chegar para o funcionário e dizer assim, não sei nem se essa empresa está aberta mês que vem, né? Então, não sei se segurança seria uma boa coisa para você se confiar, não, tá? E consultoria. Trabalhar com consultoria, qual é a vantagem, né? Horário flexível, isso é inegociável para mim, né? Hoje eu lutava muito, mesmo como consultora, né? Teve uma época que eu trabalhava correndo todo dia, e eu estava pior do que um funcionário, porque eu me sentia escrava da minha própria agenda, né? E eu não malhava, eu não fazia nada. E eu fiquei pensando, peraí, eu preciso decidir como vai ser a minha vida, né? Então, eu defino os dias que eu vou trabalhar. Quando alguém pergunta para mim, você pode ir amanhã? Hoje eu defino se eu posso ou não. Então, essa é uma vantagem de você ser empreendedor, né? De você ser o dono do seu negócio. Porque você diz se hoje você pode resolver isso ou se você hoje vai fazer outra coisa. Você vai para uma reunião na escola do filho, né? Se você vai levar um filho para fazer sei lá o quê, né? Então, essa é uma das coisas que eu considero como vantagem, o horário flexível. Possibilidade maior de receita. Reconhecimento pelo trabalho? Nem se fala, porque funcionário não é reconhecido, gente. O funcionário de RH é um burrinho de carga, ele trabalha, ele corre, ele estuda, ele vai para palestras, vai para... Né? E muitas vezes a empresa não investe, que é uma das coisas, nem coloquei aqui no roteiro, mas eu lembro que o funcionário de RH reclama muito, né? Que a empresa não investe, eu que tenho que me qualificar, e eu não vou ganhar mais nada por isso e tal. Por isso que eu aponto, né, para a consultoria, porque como consultora, tudo que eu estudo, tudo que eu faço um curso, vou para uma palestra, eu já sei em que eu vou usar, porque eu sou a dona do meu próprio negócio. Todo conhecimento que eu adquiro, todo investimento em conhecimento que eu faço, ele volta em dobro, em triplo, imagine, sem fim, tá? Qual é o lado negativo? Sim, protagonismo, reconhecimento nem se fala. Eu chego na empresa, parece que está chegando a salvação. Ai, graças a Deus, eu sei que você vai nos ajudar, eu sei que você vai transformar a nossa realidade e tal. Nem se fala. Como funcionário, é tipo assim, lá vem aquela reunião de novo, lá vem a palestra de novo, lá vem não sei o quê, né? Então, se compara não, tá? Não se compara. Protagonismo, porque eu que gero as soluções, eu não fico passiva na história, né? Crescimento profissional, que é a questão de, como consultor, você só avança, né? Você estuda, se qualifica, busca novas oportunidades. Você tem que estar melhorando para você estar posicionado no mercado, né? E o lado negativo, né? Como tudo na vida tem. Como funcionário é o quê? Horário fixo, você não manda na sua vida, certo? Se você vai fazer uma consulta, você é um favor que você está pedindo e tem que implorar muito. É uma história, né? Horário fixo, limitação de apenas colocar em prática o que a empresa pede, trabalhar sob demanda dos setores, o desenvolvimento depende do desenvolvimento da empresa, né? Você não é livre para implantar o que você quer modernizar, você sabe que você poderia já ter avançado, mas você está limitado porque a empresa não está no momento de fazer, né? Então, a desvantagem de ser funcionário é essa. E a desvantagem de ser consultor, gente?
Incertezas sobre os recebimentos futuros. Todo empreendedor vai passar isso. Ai, meu Deus, o mês que vem, como vai ser? Ai, meu Deus, e o próximo projeto? E não sei o quê. Você não tem como pegar 200 clientes ao mesmo tempo. Você vai fazer os atendimentos, você vai fazer o projeto, vai divulgar, né, como é que você quer e tal. Vai lá no curso de modelo de negócio e consultoria, que você vai ver como é, viu? Mas, assim, eu não me arrependo, em nenhum momento. Então, incerteza sobre recebimentos futuros e não ter a garantia da CLT. Com certeza, eu vou ter que falar da CLT, porque a CLT realmente faz falta, tá? Mas eu não me arrependo, de jeito nenhum. Então, diante de tudo que foi dito aqui, você entendeu por que as empresas estão procurando consultores para trabalhar como funcionários? Por causa da mudança de mentalidade. Por causa do método, porque eles têm um método, um projeto, eles sabem, eles chegam na empresa e passam uma segurança de como as coisas vão ser feitas, que dia começa, que dia termina. E às vezes o funcionário não tem essa preocupação, entendeu? De dizer, isso aqui vai demorar, em 3 meses a gente conclui, em 1 semana a gente conclui, e fica fazendo na hora que dá, sabe? E aí um outro chama e faz uma coisa, o outro chama, faz outra e nunca termina. Fica uma coisa sem fim. Tem gente que eu estou esperando há 6 meses terminar um manual, o manual do colaborador. 6 meses. Por quê? Porque não prioriza, porque não revisa, porque não olha, porque não atualiza. Aí, né, não dá. Então, essa questão de as empresas estão procurando consultores, né? É importante que você entenda isso. Você pode se posicionar como consultor a partir de quando? A partir de agora. Mesmo que você não deseje trabalhar prestando serviço para outras empresas, o que é que eu recomendo para você? Se posicione como consultor na empresa que você está, para você ser mais valorizado lá. Tá certo? E se você não for valorizado lá, no mínimo você vai estar montando seu material para atender outras empresas. Tá certo? Então, depois de tudo que eu falei aqui, dá para entender que não é só possível iniciar a fazer consultoria enquanto você é funcionário, mas que é necessário, né? Para se valorizar, para se atualizar, tá bom? Então, chegou a vez de você decidir. Chegou a sua vez. Por que você não se posiciona? Por que você não toma logo essa decisão, né? E o que eu vou fazer de convite para você hoje? Toda semana, a partir de agora, né? Você já sabe que toda terça eu estou apresentando um conteúdo aqui às 20 horas. Terça ou quarta-feira. Eu estou sempre nas terças, eu estou publicando o vídeo, mas eu vou definir ainda se eu vou ficar publicando na terça ou na quarta-feira. Estou decidindo isso aí, tá? E o que acontece? Eu quero convidar você para participar dos nossos próximos episódios. O que eu vou entregar para você nos próximos episódios? Eu vou mostrar os 3 pilares que você precisa para ser esse consultor. Se você não quer prestar serviço para ninguém fora, mas que seja para valorizar sua mão de obra dentro da empresa. Qual é o próximo episódio? Diagnóstico, tem que saber fazer. O outro episódio eu vou falar sobre as ferramentas de gestão. E o outro episódio eu vou falar sobre as ferramentas do ecossistema de RH. 3 pilares. E aí eu quero que você não perca. Toda semana você vai ter um encontro marcado comigo. Acompanhe nas redes sociais, nas minhas redes sociais, RH+.oficial no Instagram e no canal no YouTube, né, aqui, que você vai ficar ligadinho de como vai ser a nossa programação, os temas que vão ser abordados, e vai ajudar você a se posicionar melhor. Beleza? E aí, gostou do vídeo? Deixa aqui nos seus comentários aquilo que você achou que agregou para você, se você tem interesse. Eu não concordo não, né? Até se você quiser ser um hater, deixa aí sua crítica, não tem problema, o importante é participar, né? Então, deixa aí seu comentário. Gosta da ideia? Já pensou na possibilidade? Gostaria de ser um consultor? Qual o medo que você tem? E qual a objeção que você
colocaria hoje para não ser um consultor? O que é que você coloca como negativo? Ah, Deus me livre de ser consultor, perder minha CLT, né? Ou então, sei lá, o meu sonho é ser consultor. Então, deixa seu depoimento aqui, que vai ser muito importante para mim, tá certo? E lembrando que no próximo vídeo eu estou planejando aqui falar de diagnóstico. Se você quiser que eu fale de outro tema, você pode deixar também aqui nos seus comentários, que vai me ajudar a trazer o próximo vídeo. Ok? Então, até a próxima semana com o nosso próximo conteúdo. Até lá!